Olá, colegas. Agora nós estamos aqui no átrio, aqui na entrada da OAB de Pernambuco. São muitos os colegas advogados que estão aqui. Inclusive o presidente da ACRIM, né? Da ACRIM, o doutor Félix, né? Félix, presidente da ACRIM. Doutor Félix, bom dia. Doutor Luiz Antônio, sou seu colega advogado, vim com o doutor Mardônio, de Fortaleza, para participar aqui dessa manifestação. Em que consiste hoje aqui essa manifestação, doutor Félix? É Félix de quê? Félix Santos. Presidente da ABRACRIM. ACRIM, Associação dos Advogados Criminais de Pernambuco. Pois é. Por favor, o senhor está aqui nas nossas redes sociais. Eu, juntamente com o doutor Mardônio, estamos aqui transmitindo para todo o Brasil, para todo mundo, o ato dos colegas aqui. A gente gostaria que o senhor nos informasse aqui qual é a agenda de hoje, em face de que essa manifestação aqui, essa solidariedade dos colegas aqui, muita gente já aqui na OAB de Pernambuco. Inicialmente, um bom dia para todos os advogados do Brasil, né? E agradecemos aos cearenses que estão aqui, solidários ao nosso problema. Basicamente, nós estamos aguardando o maior número de advogados possível, e iremos nos deslocar até o Palácio do Governo com um manifesto e tragaremos esse manifesto ao governador, porque a agressão já aconteceu, a violência já aconteceu. As prerrogativas do advogado já foram atingidas, da categoria como um todo. E o que se observa, o que é mais grave, é que o advogado estava no exercício pleno de sua atividade. E entendo que isso visou até prejudicar um sindicato que estava tendo uma eleição, prejudicar a oposição. O que é que a gente busca hoje, na verdade? É estabelecer, eu não acredito que um sargento da Polícia Militar, de forma isolada, tenha tomado essa iniciativa. Por isso que eu quero aprofundamento da investigação, porque eu tenho certeza absoluta de que pessoas por trás dele deram aquela ordem absurda. O que é que a gente quer? Vamos aprofundar a investigação para quem deu essa ordem absurda. Se o sargento assumir ele só que foi iniciativa própria dele, que ele seja excluído, que seja instaurado os inquéritos necessários e que ele seja excluído. Mas se tiver mais gente por trás, que essas pessoas também sejam responsabilizadas. Doutor Félix, alguns colegas perguntam ainda no Facebook, porque nós temos os vídeos lá da prisão absurda que aconteceu com o doutor Sávio Delano, e inclusive o comportamento dele lá, educadamente, sem alterar a voz, e depois, inclusive, a manifestação de apoio que ele recebeu dos colegas. Mas o que foi que aconteceu antes? O que foi que motivou a polícia tomar esta atitude ilegal que aconteceu? É isso que nós queremos aprofundar a investigação. Existiu uma eleição com duas chapas, situação e oposição disputando a eleição. E o policial militar, né, eu acredito que em defesa da chapa da situação, tomou aquela iniciativa, retirou o advogado do local e prejudicou a chapa de oposição. Quer dizer, outra coisa, então, uma intervenção indevida da força policial. Interesse esse. Interesse. Não é? E o que é que está por trás disso? É isso que a gente quer aprofundar a investigação. Doutor Félix, só um segundo, nós estamos aqui, eu juntamente com o doutor Mardônio, viemos de Fortaleza trazer a voz da advocacia independente de Fortaleza, fortalecendo aqui o ato dos colegas. Mas tem outro colega aqui que veio de onde, colega? Por favor, se aproxime aqui, seu nome, fique à vontade. Cláudio Soares, sou de São José do Egito, sertão do Pajeú. De Pernambuco, Terra dos Poetas. Terra dos Poetas. Terra dos Poetas. A gente veio prestar solidariedade ao colega e contestar essa arbitrariedade praticada pela polícia. Eu fico imaginando um advogado que conhece suas prerrogativas, que conhece seu direito, ser tratado daquela forma, como essa polícia trata na periferia dos bairros do estado de Pernambuco, aquelas pessoas leigas que não conhecem seu direito, né? Com tortura psicológica, com tortura física. Isso nós temos que combater, e partir para cima, realmente cobrar punição para os envolvidos, culpados. O colega falou aqui que o sargento agiu isoladamente, mas certamente a mando de alguém. Isso é bom que se aprofunde e para a gente coibir definitivamente essa prática arbitrária que a Polícia Militar tem praticado aqui no estado de Pernambuco, não só contra as prerrogativas dos advogados, contra também as prerrogativas do cidadão, com a tortura psicológica, com a tortura física, que nós devemos repudiar definitivamente.
Ok, muito obrigado, doutor Félix. Por gentileza, continuando aqui. Secretário, inclusive o doutor Sávio, quando ele chegar, o senhor nos avise, por favor. Aqui é de Goiânia. A Goiânia, representa a cidade. Doutor Amaro, fala só um pouquinho alto por conta do barulho, o senhor é da Abracrim. Só que os nossos colegas advogados. E a CRIM também. Na realidade, este atentado contra a democracia e contra as prerrogativas do advogado feriram de morte toda a ordem dos advogados do Brasil. Um ato arbitrário, esdrúxulo, que nos colocou, não é, numa situação e expôs o nosso colega, né, a um vexame. Né? Então nós que somos advogados exigimos respeito e iremos mobilizar, estamos mobilizados para que possamos exigir providências. O presidente da ordem já tomou posições e as nossas associações, né, que atuam na área penal, iremos cobrar das autoridades providências. Doutor Mardoni, por favor. Eu gostaria de saudar aqui, na pessoa do advogado Dr. Félix, e dizer que a advocacia do Estado de Ceará se acosta à defesa das prerrogativas dos advogados pernambucanos, nesse instante de dor, mas hoje, num instante bonito, de festa, de altivez, de alegria, em que todos os advogados de Pernambuco e outros de outros estados se acostam em defesa das prerrogativas da advocacia brasileira. Eu quero colocar também que nos últimos 50 anos o estado de Pernambuco nunca houve um movimento desse tipo em Pernambuco. Nos últimos 50 anos os advogados nunca fizeram um movimento desse em protesto. Outras violências às nossas prerrogativas aconteceram. Advogados unidos jamais serão vencidos. E só lamentamos a ausência do presidente da OAB de Pernambuco, que viajou ontem à noite. O vice-presidente também viajou. Lamentamos eles não estarem presentes, porque são também representantes da classe. Mas como todos nós somos a OAB, estamos aqui presentes. Muito obrigado. Colega, inclusive pedimos aqui que cada representante de instituição, o senhor traga aqui para conversar mais ou menos, traga o secretário aqui. Então está aqui este espaço democrático, essa festa democrática aqui na Ordem dos Advogados de Pernambuco. E eu vim juntamente com o doutor Mardônio, o Pérola Negra dos tribunais, para que a gente pudesse mostrar aqui a mobilização da advocacia de Pernambuco. Decano aqui, doutor. Tudo bem, doutor? Por gentileza, o senhor é o doutor, quem sabe falar um pouquinho alto aqui. Nós chamamos o Disseu. Doutor Disseu. Doutor Disseu, o que o senhor tem a dizer deste fato que aconteceu em Caruaru, o nosso colega, doutor Delano, doutor Sávio Delano? Eu acho que é uma desmoralização para a classe advogada. Acho que nós aqui da OAB temos que tomar uma providência. Agora, os advogados também têm de colaborar e evitar se envolver ou ficar fazendo confronto com a polícia ou com quem quer que seja. Eu já vi, inclusive, porque fica desmoralizado. Eu vi há poucos dias um negócio que o cara disse, o policial disse, ali na Praça de Boa Viagem, advogado para mim e porcaria é a mesma coisa. Peraí, não é por aí. A gente tem que... Certo? Eu pedi o nome dele, ele disse, não, não vou o nome não. Eu ia trazer para aqui para a ordem, para representar também. Eu posso fazer. Muito obrigado, fico muito satisfeito com a sua participação, muito agradecido. Nós viemos do Ceará, de Fortaleza, para apoiar aqui o movimento, é o nosso decano aqui. Muito obrigado. Doutora Creuza de quê? Creuza Costa, prazer, meu nome é Luiz Antônio, estou aqui com o doutor Mardônio. Doutora Creuza é membro da ABC CRIM. Por gentileza, doutora Creuza, fique à vontade. E da Abracrim também. Associação Brasileira Pois da não. Criminalistas. Sim.
para Um pouquinho mais repudiar. alto, por favor, para o barulho aqui. Tá certo. Estamos aqui reunidos para repudiar os atos, né, cometidos contra advogados, contra as prerrogativas dos advogados. Tem um grupo aqui muito forte dos criminalistas de Pernambuco, inclusive o doutor aqui veio de fora, né? Viemos de Fortaleza, eu e o doutor Martoni. E está acontecendo arbitrariedades contra as prerrogativas dos advogados pelo Brasil todo, inclusive tivemos agora há pouco também em Curitiba, né, que teve representantes da CRIM lá, rebatendo, indo em cima, né, lutando a favor das nossas prerrogativas, e estamos fazendo esse movimento e temos que fazer nacionalmente, né, porque o advogado hoje está sendo recriminado, está sendo colocado numa situação de discriminação por ser criminalista ou por estar defendendo os direitos dos clientes. Então, temos que nos unir como advogados, não só a Graça também, eu acho que é criminalista, como também somos advogados, porque está no nosso estatuto, é direito do advogado, nossas prerrogativas, e tem que ser respeitadas, né? Então, isso acontece não só com os criminalistas, também pode acontecer com outros advogados, né, Área civil, trabalhista, eleitoral, então, nós estamos aí nos aproximando do período eleitoral, do final do ano, né? Então, é isso, vamos em força, vamos juntos, que somos muito fortes e podemos colocar o nosso respeito em relação às prerrogativas, até porque o povo precisa dos advogados, como a justiça. Nós somos essencial à justiça. Ok, doutora Creuza, muito obrigado. Muito obrigado. Chegando aqui o doutor Paulo Marcelo, ex-presidente honorário da OAB, doutor Paulo Marcelo. Vai só falar um pouquinho alto, porque aqui o barulho está grande. Nós estamos aqui transmitindo para todo o Brasil. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou advogado em Fortaleza e tenho o prazer de estar aqui trazendo a voz dos advogados cearenses e da advocacia brasileira, que nos escuta, nos apoia. Doutor Paulo Marcelo, presidente honorário da OAB, é um prazer, por gentileza. Eu não poderia, como nenhum dos ex-presidentes poderia faltar, quando há uma frontal de respeito à classe, e esse de respeito também é a mim, é a todos nós. A gente não pode continuar calado. O presidente em exercício tem que estar aqui, os ex-presidentes têm que estar aqui, para deixar claro que a classe não aceita isso, tanto ao governador como ao comando da polícia. E isso tem que ser punido severamente. Doutor Paulo, o senhor como presidente da ordem, o senhor já viu um caso tão arbitrário, tão horrendo como esse que aconteceu em Caruaru, em que um advogado, dentro da lei, sem provocar, sem dar causa, é enjaulado numa viatura da Polícia Militar? O senhor chegou a presenciar? Eu fui presidente, inclusive, no período parte da ditadura. Parte da ditadura. Nem lá. Nem na ditadura. Nem na ditadura eu vi tamanha truculência. Eu fiquei abismado com o nível de truculência e aconteceu mesmo fora, mesmo dentro do regime democrático. E eu fui presidente de um período em que também não era. Fui presidente do mandato não era. E nem por isso o advogado foi tão ultrajado como foi nesse caso. Ok, então está aqui a palavra do presidente honorário da OAB, doutor Paulo Marcelo Raposo. Paulo Marcelo Raposo, prazer. Getro Júnior, secretário da CRIM. Doutor Getro Júnior. Doutor Getro Júnior. Júnior, só falar alto. Eu sou Fique à vontade. secretário-geral da Associação dos Advogados Criminalistas em Pernambuco e estou chocado com o que aconteceu com o nosso colega em Caruaru. Também de destacar que eu sou advogado da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e sei que essa não é a orientação que a corporação recebe. Sendo assim, é imperioso que o governo do Estado, de forma firme, ainda que dentro de toda a legalidade, promova a apuração não só de quem causou diretamente esse agravo, mas de todas as pessoas que por ação ou omissão culminaram para fazer essa arbitrariedade. Destaquemos também que em 50 anos jamais houve um movimento de tal porte da advocacia pernambucana para exigir do governo do Estado a adoção de medidas concretas. Basta de notas protocolares, basta de explicações que não explicam nada. Nós queremos que seja demonstrado concretamente
as providências que foram adotadas. Vossa Excelência, doutor, falou nesse instante que não vira em 50 anos um movimento tão firme em defesa das prerrogativas. O Estado de Pernambuco estava silente perante essas questões de agressões às prerrogativas dos advogados? O Estado de Pernambuco vive época de uma violência sem limite. Ocorre que, mais recentemente, em função da contaminação de toda essa questão da violência, os advogados também passaram a ser vítimas. Hoje mesmo, 10 de julho, eu vi num grupo de WhatsApp o sargento Nery Walter, da Polícia Militar de Pernambuco, afirmar que colocou um advogado na mala do carro e o faria novamente. Isso no dia de hoje, mesmo após esse episódio de Caruaru. Quer dizer que é uma violência estimulada. Não admito que seja estimulada, mas é tolerada pelo governo, porque precisa do aparato policial para manter manietadas as pessoas. Muito obrigado, Excelência. Ok, então está aí, doutor. Muito obrigado. É a nossa participação aqui neste ato, aqui da Abracrim, da Acrim, os colegas que estão chegando aqui. Está aqui novamente o doutor Maurício, que já falou, mas pode falar novamente aqui no ato, fique à vontade. Fique à vontade, doutor Maurício Bezerra, agora aqui na recepção da OAB, já nos recepcionou na presidência, e agora aqui os colegas, Luiz Antônio, com essa movimentação aqui já na sede da seccional, a gente observa a indignação e resignação da categoria, nós advogados, em razão daqueles gestos dos policiais militares que arbitrariamente, criminosamente, conduziram o colega no exercício da profissão, no seu mais legítimo direito, inclusive no comportamento, na urbanidade do tratamento com os agressores, ainda assim, né, conduziram o colega ao cárcere, aquilo que jamais poderia ter acontecido. Então estão de parabéns às associações aqui representadas, especialmente a Abracrim, que tem se ombreado com a ordem de advogados na defesa dos interesses da categoria dos advogados criminais, e esse é um registro da OAB de Pernambuco e legitima a manifestação de todos vocês, de todos nós, na verdade. Muito obrigado, nos recebeu na presidência e agora aqui no ato aqui da OAB, e os colegas aguardando os outros colegas, o pessoal da Abracrim, aqui o meu broche da Abracrim, foi presenteado aí pelo nosso colega Alexandre Baixo Salles, né? A Abracrim aí do Ceará, o presidente é o professor Cândido Albuquerque, são vários colegas integrantes aí da Abracrim do Ceará, e aqui é a manifestação dos colegas advogados aqui na sede da OAB Pernambucana, advogados que buscam justiça. Os colegas advogados da labuta diária, colegas advogadas aqui, já eles vão se reunir aqui e vão sair em passeata até o governo do estado. Aqui muitos colegas advogados já aqui presentes aqui, já falamos com o presidente da OAB, já falamos com conselheiros da ordem e estamos aqui acompanhando esta movimentação através das redes sociais para todo o Brasil, com o objetivo de coibir qualquer violação às prerrogativas dos advogados. E tem aqui os jovens advogados aqui, colega, doutor, só um pouquinho alto aqui, para todo o Brasil aqui pela internet, doutor Rodrigo Silva. Doutor Rodrigo, sua participação aqui, a sua resignação aqui com relação a esta atitude deste sargento, essa atitude criminosa contra um colega advogado nosso em pleno exercício profissional. Olá, amigos de todo o Brasil, né? Bom dia a todos, você amigo, você amiga, advogado, advogada. É estarrecedor, nos entristece, nos revolta, porque nós somos os profissionais onde a Constituição Federal de 1988 nos consagrou como a única profissão essencial da justiça, né?
Somos a única profissão que consta na Constituição Federal, né? Mais precisamente no seu artigo 133, onde vai dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça. Nós não somos moleques, nós merecemos respeito, principalmente quando estamos no exercício do nosso labor. E não iremos aceitar de maneira alguma que quem quer que seja policial, seja delegado, seja promotor, seja juiz, venha aviltar as nossas prerrogativas. Nós somos invioláveis por nossos atos quando estamos no nosso labor. Então, a única coisa que nós estamos querendo hoje é respeito. Porque sem advogado não há justiça. Sem advogado, o cidadão ele está desguarnecido. Nós somos a ponte, nós somos o veículo entre o cidadão e a justiça. E o que nós queremos hoje, do Estado de Pernambuco, do senhor governador Paulo Câmara, do senhor secretário de Defesa Social, é que no uso das suas funções, no uso das suas prerrogativas, no uso da sua autoridade, haja com a competência que Vossas Excelências têm, para que esse episódio não venha a ocorrer novamente. É ultrajante, foi humilhante o que o nosso colega passou. Ontem foi ele, hoje pode ser outro. Amanhã pode ser o senhor, amanhã pode ser eu. E nós não vamos aceitar que episódios como esse novamente se repitam. Então, o que se requer hoje, juntamente com todos os colegas que estão aqui de todo o país, é respeito. Respeito ao advogado. Porque sem advogado não há justiça. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, jovem advogado. Muito obrigado, doutor. Muito agradecido a todos. Eu gostaria aqui, pessoal. Meu nome é Luiz Antônio, o doutor Rafael vai falar agora mesmo. Eu estou aqui com o meu colega, doutor Mardônio Almeida, e nós viemos ontem à noite, de Fortaleza, as nossas dispensas, com a ajuda de alguns colegas advogados, pedir autorização aos colegas advogados aqui, para que a gente possa participar dessa manifestação, em repúdio ao que aconteceu com o nosso nobre colega advogado, doutor Sávio Delano, em pleno exercício profissional, em uma conduta séria da advocacia, onde ele trabalhava e mesmo ameaçado por 10 soldados da Polícia Militar de ser jogado dentro de um camburão, como se tivesse cometido um crime e fosse o maior dos bandidos. Em nenhum momento ele levantou a voz, mostrando equilíbrio, compostura, educação, conhecimento, urbanidade. E nós não podemos, colegas advogados pernambucanos, da Ordem dos Advogados, da ABACRIM, da ACRIM, advogados independentes, advogados militantes, colegas advogadas, jovens advogados, senhor presidente da Ordem dos Advogados de Pernambuco, senhores presidentes das seccionais de todo o Brasil, senhor presidente do Conselho Federal, nós temos que reagir firme, usando a lei, a Constituição, o Estatuto da Advocacia, e não podemos permitir, em hipótese alguma, esse desrespeito. Eu vim aqui hoje com o doutor Mardônio Almeida, o pérola negra dos tribunais, direto de Fortaleza, porque nós temos empatia, doutora. Porque do jeito que foi ontem, o doutor Sávio Delano, do jeito que já aconteceu com a colega nossa advogada em Fortaleza, jogada dentro de um camburão da Polícia Militar. Doutora, no estado do Ceará, um policial civil teve a audácia de dar um murro e quebrar o nariz de uma colega advogada dentro de uma delegacia. Então a gente se coloca no lugar dessas pessoas, porque ontem foi a minha colega lá no Ceará, jogada dentro de um camburão, outra com o nariz quebrado. Ontem foi o doutor Sávio Delano, lá na cidade de Caruaru. E quem será o próximo, doutor? Quem será o próximo, presidente? Nós não podemos admitir. A advocacia é indispensável à administração da justiça. Sem advogado não existe justiça.
o nosso mistério de forma legal, de forma ordeira, pacífica. Doutor Mardoni, advogado do júri, conhecido no Ceará como Pérola Negra, nunca o vi desrespeitar um juiz, desrespeitar um promotor, trata todo mundo com urbanidade. É só isso que nós queremos: o cumprimento da lei, o respeito, e que os agentes públicos tenham consciência que, se ferir prerrogativas, responderão de forma administrativa, civil e criminal. Muito obrigado. Advogados de Pernambuco, do estado do Ceará, através desses dois advogados, Dr. Luiz Antônio Lima, Mardoni Almeida, estão presentes aqui em Pernambuco para dizer que a advocacia é uma só. No Brasil, temos que exercer o nosso mistério com radez, com fortaleza, mas também não podemos deixar que as instituições, através dos seus servidores, afrontem as nossas prerrogativas. As nossas prerrogativas, costumo dizer, não são prerrogativas somente da advocacia, são prerrogativas da cidadania. Nós só temos uma única arma, é a razão. O advogado se utiliza da razão no bom combate das ideias. Então, por isso, para concluir, a advocacia nordestina precisa se insurgir contra as violências, as truculências do Estado arbitrário que hoje o Brasil, que hoje está à frente do Brasil. Muito obrigado, meus irmãos. Beleza, eu aqui sou apenas um convidado. Os senhores é que estão nos recebendo. Fique à vontade, doutor, por favor. Como presidente da Câmara, eu queria agradecer a todos os advogados que se fazem presentes aqui, na certeza que todos estão preocupados com os fatos que aconteceram em Pernambuco. Lamentamos a ausência do presidente da OAB de Pernambuco, que ontem à noite viajou. Lamentamos a ausência do vice-presidente da OAB de Pernambuco. Estranhamos, inclusive, essas ausências, mas temos a consciência que todos nós somos a OAB. Por isso estamos aqui, vamos organizar e vamos ao Palácio entregar o manifesto. Muito bem. Quero inclusive dizer para os colegas que, juntamente com o doutor Mardoni, nós tivemos o cuidado de trazer também uma caixinha de som. Uma caixinha de som onde nós já percorremos vários municípios do estado do Ceará em defesa das prerrogativas, contra o fechamento de comarcas, que o governo do estado andou fechando, o presidente do tribunal mandou, os deputados aprovaram e o governador sancionou, fechando comarcas, fechando juizados, aumentando as custas processuais em preços abusivos, destruindo a advocacia. Então nós trouxemos, presidente, uma caixinha de som nossa, está aqui em cima, um microfone, para contribuir, para colaborar com os senhores, porque nós somos todos advogados. Muito obrigado, e a palavra fica facultada. É só para lembrar uma coisa, eu já me desagravei no caso da Secretaria de Ressocialização e chamo a atenção dos colegas da parte criminal que tomem cuidado. Não vão na Secretaria de Ressocialização para postular nada que não esteja porque eu recebi voz de prisão há 60 dias atrás, eu mesmo me desagravei lá e estou aguardando o pronunciamento
pronunciamento do doutor Antônio Farias quanto ao meu pedido de desagravo. E o pior, o que é um agente militar, ele não passa de um dentista, coordenador de saúde, o nome Fábio Roberto Alves de Barros. Esse cidadão gosta de prender advogado. Eu não fui para a delegacia, mas fui conduzido à força por policiais militares e agentes da Secretaria de Ressocialização. Por isso, não estou preocupado com o desagravo da OAB, não, porque eu mesmo me desagravei na oportunidade. Foram testemunhas, apenas testemunhas não, por telefone, doutor Geraldo Lobato, a quem eu chamei para me socorrer, e doutor Roderico Jordão de Vasconcelos, na oportunidade do dia 21 de março de 2018. Recebi voz de prisão dentro da Secretaria de Ressocialização. Fui filmado e ele, covardemente, negou os fatos aqui na comissão de prerrogativa. Mas tome cuidado e nunca vão sozinho lá. Obrigado. Por favor, eu peço inclusive para que os advogados pernambucanos usem aqui o ato, porque é muita honra para mim estar aqui à frente, convidando os colegas. Então, por favor, me ajudem. Doutora, venham para cá, conduzam o ato, por gentileza. Bom dia, colegas. Eu estou aqui em representação à Abracrim, ao presidente Lemos, que ainda não está por aqui. Eu não conheço, sou do Ceará. E gostaria de dizer que hoje é um dia muito importante, especial para a nossa advocacia. Não só aqui no final. Estamos aqui com várias associações, da CRI, o próprio Emerson, do qual eu represento, tem também pessoas aqui da UNACRIM e várias outras entidades, mas assim, enxergo que é uma demanda que é maior do que as nossas próprias associações. É uma demanda que é uma demanda da advocacia de uma maneira geral, não só da advocacia criminal. Não é? Então, ver essa união, ver os colegas hoje aqui unidos em prol dos colegas do Ceará, do qual eu gostaria pessoalmente agradecer a presença, e ver esse pessoal todo unido aqui em prol da nossa advocacia é muito importante, não é? Porque pleiteamos hoje respeito às nossas prerrogativas, mas não por um mero capricho, porque a prerrogativa do advogado ela vai muito além do próprio advogado, da própria advocacia. É uma questão de proteção da sociedade. Sem os respeitos às prerrogativas, nós não podemos atuar, então não poderemos defender e socorrer a sociedade. E um dia, esse preço será cobrado e o preço será alto demais. Então, hoje, somos aqui os heróis da resistência, certeza outros colegas vão jogar para fortalecer as trincheiras do nosso ato. E é isso que a gente quer, através das associações, através da própria OAB, a união da nossa classe é a condição sine qua non para a mudança da sociedade, uma sociedade mais justa e digna. Muito obrigado. Bom dia, colegas. Eu sou Ronaldo Jordão, estou vindo lá de Itambé, a 100 quilômetros. Não podia. Aqui de Pernambuco mesmo, né? Aqui de Pernambuco é a fronteira com a Paraíba. Eu estou no limite das duas cidades, do medo e da morte. E lá não é diferente. Quem não se lembra daquele fatídico dia 17 de março do ano passado, quando o capitão Cazé determinou, é esse que vai levar o primeiro tiro. Atira no peito dele. Aquele que disseram que era um tiro de borracha. E até hoje, nenhum deles foram punidos. Mais de um ano. Pelo contrário, fomos perseguidos, estamos sendo perseguidos. Infelizmente, um colega nosso que faz parte da direção da OAB, da comissão de prerrogativas, me mandou um WhatsApp pedindo para eu me afastar do caso, sob pena de perder a vida, porque aquele povo não estava ali para brincadeira. E o colega veio aqui na comissão, se acovardou e não trouxe o nome do policial que mandou ele dar o recado. E nós não vamos nos calar. Fiz um juramento e vou honrá-lo, juntamente com os colegas aqui de Pernambuco, da Paraíba e do Brasil inteiro. Do Ceará. Do Ceará, porque a prerrogativa do advogado não é por
conta do colega Dr. Sávio Delano, lá de Caruaru, que estava no exercício de sua profissão. As prerrogativas pertencem a todos nós, advogados, e nós não estamos pedindo privilégio, nós estamos exigindo o cumprimento do preceito legal, que é o artigo 7º do nosso estatuto. Sem ele, nenhum de nós vamos conseguir advogar na esfera criminal em nenhum estado. Só para citar um exemplo. Há 15 dias, uma cliente me procurou dizendo que 2 filhos dela haviam sido sequestrados há 4 anos pelo pai e pelos avós. E ela procurou a Secretaria de Defesa Social através da Delegacia de Peixinho, da Delegacia da Infância e Juventude, do Conselho Tutelar, e todos se negaram a registrar a ocorrência. Eu achei isso muito estranho. Pedi que ela fosse novamente na delegacia para que pudesse registrar. Caso tivesse alguma dificuldade, me telefonasse de lá e passasse o telefone para o agente. Qual foi a minha surpresa? O agente disse que não poderia registrar porque quem havia sequestrado era o próprio pai e os avós. E a mãe estava impedida de ver os seus filhos de maneira cruel. Eu me dirigi até a delegacia e tive que fazer o enfrentamento ao agente e ao delegado para que pudéssemos registrar aquela ocorrência. Tive que entrar em contato com o subchefe de Polícia Civil, Dr. Nemias, que o conheci da delegacia de Itambé. E ele determinou que assim fosse feito. Mas vejam como funciona o aparelho estatal. O advogado presente com a sua cliente para registrar uma queixa-crime e a autoridade se negar. Então, gente, se nós não nos unirmos nesse primeiro passo, partindo de Pernambuco para o Brasil inteiro, estaremos fadados a sofrer o que o colega Fernando sofreu. Muito obrigado. Presidente da OAB, doutor Paulo, uma fase muito difícil. Bom, amigos, eu queria apenas registrar a posição de alguém que foi presidente da OAB durante a ditadura, foi presidente do período de abertura, e eu nunca tinha visto isso. Nem no golpe militar, da forma como o Delano foi tratado, nem no golpe militar existia. E eu fico boquiaberto com a inércia empática da liderança da classe. Deviam estar aqui todos os ex-presidentes em cabelo branco e preto. Não é, Delano? Somos todos nós. Vocês ouviram, mas isso não ia lá. Isso está correndo agora. Com essa bagunça que virou o Poder Judiciário, com essa zona que está esse país. E aí a gente não pode ficar no braço cruzado. E o velho aqui está dizendo, conta comigo. O jovem advogado, como é seu nome? Doutor Enio Carvalho, seja bem-vindo, a voz da advocacia pernambucana. Primeiramente, bom dia a todos os colegas. Sou advogado há apenas 4 anos, com muito orgulho. Quem me conheceu antes, quando eu exercia cargo de agente de segurança, mas aprendi muitos aqui hoje, quem eu compartilho da advocacia, né? Com o orgulho de exoneração para dedicar essa profissão, com o maior prestígio que a advocacia tem. Mas infelizmente a gente está verificando dia após dia total desrespeito ao artigo 6º, parágrafo único da nossa lei, que é importante mencionar e divulgar, que é tratamento digno compatível com a advocacia que merece. Como o colega anterior falou, não é uma faculdade, ou seja, é um dever previsto na lei, exatamente compatível com a dignidade da nossa advocacia. Para quem poucos tiveram conhecimento dessa situação,
há um mês atrás, eu tive o desprazer de passar por uma situação vexatória, totalmente desrazoada, incompatível com a advocacia, que foi ser nomeado como advogado, junto com outro colega, para patrocinar, naquele momento rápido, 2 necessitados, e a juíza, a doutora Blanche Maimone, me arbitrou apenas R$190. Infelizmente, o colega do lado calou-se. Eu não pude me calar, indaguei na frente de inúmeras pessoas. Eu me senti bastante aviltado em razão dessa situação de uma autoridade judiciária que conhece a lei mais do que qualquer policial e que ela se negou a dar validade ao provimento da magistratura e à nossa própria lei, que diz que tem que ser arbitrado de acordo com a tabela da OAB. E foram R$190 na frente de policiais, na frente de presos, na frente de servidores, ao dizer por escrito que meu trabalho, o trabalho da advocacia naquele momento vale apenas R$190. Naquele momento, quem verificou, eu assinei a ata e protestei lá que não concordo com o valor arbitrado e disse na frente de todos que se ela não retificasse após eu peticionar nos autos, eu tomaria as providências cabíveis. Felizmente, fiz a minha reclamação contra essa autoridade pública perante a OAB e recebi a resposta positiva de intervenção, que foi deferido, para acompanhar esse caso. Então, a gente percebe que tudo na advocacia é desafiador. E chega também a ser passar por momentos aviltantes em nome de clientes, em nome até de não clientes, como foi o caso o meu, diante dessa situação de pessoas que eu não conhecia e naquele momento fui nomeado. Então, sendo assim, sem querer reiterar o que os colegas já falaram, eu venho aqui prestar a minha colaboração com o colega doutor Sávio para que isso não aconteça. Felizmente, como jovem advogado, que eu tenho apenas 4 anos. É muito tempo, doutor. É muito tempo, parabéns. Eu não passei por isso ainda e não quero passar e me ponho à disposição do colega Sávio e de os demais que passam por alguma situação humilhante, vexatória, que queiram protestar tanto contra o policial, contra a autoridade judiciária, promotor de justiça, vai ter a minha participação. Eu agradeço a palavra. O próprio da advocacia pernambucana. Você evolui na situação. 4 anos de advocacia, eu tenho um pouquinho mais. Eu tenho 50 anos. Tenho, dessa parte, experiências dos 2 lados. Eu já fui no Ministério Público, promotor de justiça, fui desembargador eleitoral e sou advogado. Então, a gente vê que a função, às vezes, distorce a ótica da pessoa. Por exemplo, o Ministério Público, quando oferece uma denúncia, no fim, ele requer a moderação do denunciado. Então, claro, da cabeça do Ministério Público, naquela hora, o denunciado é culpado. Tanto é que ele pede. Seria mais concentrando que ele dissesse, provado na instrução, a sua culpa não tem a condenação. E o tratamento é diferente. Na maioria dos cartórios, das secretarias, se vê o promotor de justiça como aquele homem encarregado de promover a justiça e o advogado criminalista, aquele que quer a impunidade do crime. E o tratamento realmente é esse. Mas isso deve estar dentro da gente. Esse tratamento diferenciado não deve nos causar morte. O valor do advogado criminalista, ele vai dar quando a pessoa precisa do eu digo isso, experiência própria, que já fui advogado de juiz. Quando está necessitado, o jurisdicional é a autoridade do como passa a ser acusado como denunciado. Às vezes, doutor Sérgio, você tem que chamar de sério, aí parte do processo. Então, a gente deve entender. Eu sempre digo lá no escritório, no meu escritório, eu sou um privilegiado, eu tenho um colega do escritório, doutora Camila,
Pedro, meu filho, esse pessoal tem mestrado. Eu não tenho nada, eu só tenho mestrado na vida. Mas bem, tem que se habituar com isso. E eu digo, olha, defeito alheio, você não deve fazer morte na gente. E a gente tem que ter uma tênue. Nem eu posso abrir mão das minhas que não são destinadas para mim, mas para a sociedade que eu defendo, nem posso ver me atritando. É um negócio difícil. Mas a gente tem que. Então, na hora que um advogado, como o nosso colega sabe, é desrespeitado, não é só ele, é todos nós que estamos na verdade. Então, eu endosso esse movimento. É preciso que esses policiais sejam punidos urgente, na proporção da sua responsabilidade, para que a advocacia continue sendo respeitada. Eu digo o seguinte, a maioria de vocês não advogou como eu advoguei da Revolução. Eu me formei em 76, foi na Revolução. E, estranhamente, naquela época, o advogado era mais respeitado do que hoje. Então, bem por frente, e o que eu dizer a vocês que vamos história. Não vamos abrir mão das nossas prerrogativas, nunca, nem viver se atritando. É difícil, mas é possível. Então é isso, colega. Bom dia aos senhores. Bom dia. Sou Ricardo Guedes, advogado inscrito nesta seccional, e queria aqui me solidarizar com todos aqui que estão presentes, principalmente pela causa maior. E com o Brasil. Com a causa maior, que são nossas prerrogativas. Não foi à toa que o legislador constitucional instituiu a indispensabilidade da advocacia no texto constitucional e o legislador infraconstitucional o fez no nosso Estatuto da Ordem. As prerrogativas são mais do que a proteção aos advogados. Elas são a espada e o escudo em defesa da cidadania. Dessa cidadania que nós a representamos, porque nós fomos escolhidos pelo legislador constituinte para que assim o fizéssemos. Agora, me entristece muito, num momento desse, num momento delicado, num momento em que a autoridade estatal ultrapassa todas as leis e prende um advogado sem nenhum amparo legal, nós não termos aqui presente neste conclave nenhum representante da diretoria desta casa. Não há nenhum. O senhor presidente, nenhuma desculpa subreptícia, foi ontem instado pela autoridade policial maior da estrutura policial civil, que é o secretário da SDS, se curvar perante aquela autoridade que é a emanadora do descomando que o Estado vive. Ele deveria estar aqui, seu vice-presidente ou qualquer outro dos representantes que compõem esta diretoria. Mas aqui não estão. E não estão porque não podem estar. Porque tem compromisso com esse governo que na realidade representa o desgoverno. Eu queria só dar mais uma palavrinha. Seguindo a linha do nosso colega, aquele que faz parte da diretoria e que tem compromisso com esse governo, que protege o policial que agride as nossas prerrogativas, eles não nos representam, porque deveriam estar aqui para levantar a bandeira e irmos até o palácio, e não estão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é João Batista do Rego. Estou aqui para também dar a minha participação e dizer que, como bem disse o doutor Sérgio Merino, e vale lembrar, é um promotor de justiça, então atuou dos dois lados, e também lembrar que o doutor Félix, que já passou pela Secretaria de Defesa Social, foi escrivão de polícia e hoje é advogado, inclusive representa a ACRIM. Agradecer a todos que estão aqui
e dizer que não podemos mais admitir que tamanha covardia venha a se perpetrar no nosso Estado. A gente não pode se curvar. Eu mesmo já passei por situação desse tipo. Na Ceasa, quando um policial veio me abordar, de maneira covarde, escalou o revólver na minha cabeça. Eu disse, meu amigo, eu sou operador do direito. Ele disse, é bom que você sabe do seu direito. E se não fosse a intervenção dos comerciantes que estavam ali, talvez ele tivesse atirado na minha cabeça e eu não estaria aqui hoje falando. Não podemos admitir e não vamos deixar isso barato. Ontem comuniquei a vários meios de comunicação, à imprensa, e também a alguns deputados que eu conheço, é exemplo do nosso conterrâneo, doutor Félix, deputado Beto Acioli, que se solidarizou com a nossa causa e disse que dava todo o apoio. E não podemos hoje aqui deixar, como bem disse o colega antecessor, que a nossa classe não faça uma representação e que não fique subordinada a qualquer tipo de opressão ou de manipulação. Então estou aqui para dar o meu testemunho e dar o meu apoio como advogado desta seccional. Muito obrigado. Então, mais uma vez, retorno agradecendo, lembrando as palavras do doutor Célio, do Marcelo Raposo. Lamentamos mais uma vez a ausência dos diretores da OAB, que tinham que estar presente hoje aqui, mas eu tenho um entendimento mais amplo. A OAB somos todos nós. Nós estamos aqui envolvidos de buscar no Palácio uma explicação para os fatos que aconteceram e exigir providências. Eu acompanhei nas redes sociais o presidente da OAB ontem, que na minha opinião ele foi intimado, que eu nunca vi polícia convidar ninguém. Então a diretoria da OAB foi intimada ontem para se comparecer à Secretaria de Defesa Social, quando ele deveria, na hora que foi contactado pelo secretário de Defesa Social, ele dizia, vem aqui, venha na OAB, venha na nossa casa, venha na nossa casa, porque nós é que somos eles, nós é que fomos aviltados, e não eles. Não foi um policial que foi agredido por um advogado, foi um advogado que foi agredido, toda a categoria, por um policial truculento, representante do Estado. Então, eles estão ausentes, mas nós todos somos advogados, todos somos alfabetizados. Eu agradeço. Senhores e senhoras, mais uma vez, bom dia a todos. Para quem não me ouviu, quem não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Silva. E é bom que se deixe bem claro, neste nosso ato, neste nosso movimento, que não estamos aqui para politizar esse ato. Não estamos aqui para utilizar o que aconteceu com o nosso colega Sávio para politizar nosso ato. Não se trata aqui de politização. Se trata de briga pela classe. Se trata de nós unidos irmos para cima dos irmãos do governo. E da mesma forma, não estamos aqui, já aproveitando que estamos ao vivo para Pernambuco, para todo o Brasil, a advocacia não está declarando guerra contra a polícia. A advocacia não está aqui querendo adular a polícia e nem o Estado. Estamos aqui buscando respeito às nossas prerrogativas, respeito ao advogado, respeito ao nosso trabalho, respeito ao cidadão, respeito à sociedade que depende do trabalho do advogado para que haja justiça. O que estamos buscando aqui é a punição dos maus policiais, é a punição dos maus servidores, é a punição daqueles que se utilizam do aparato estatal para aviltar com abuso de autoridade as nossas prerrogativas. E nós não vamos aceitar isso de maneira nenhuma. Advogados unidos, nós somos mais fortes. Bem, eu, juntamente com o doutor Mardônio, queremos agradecer a acolhida dos nossos colegas advogados e advogadas. Estou vendo aqui e não me surpreende o alto nível de urbanidade, o alto nível de conscientização política, o alto nível do companheirismo dos colegas.
da convivência harmoniosa, respeitada e legal. Lamento que, vindo do Ceará, eu escute aqui reclamações de que a OAB de Pernambuco possa, infelizmente, a nível da OAB do Estado do Ceará, estar comprometida de alguma forma com o poder. E isso não é bom, porque a advocacia tem de ser independente. O advogado tem de ser corajoso e estar livre para o exercício do seu mundo profissional. Porque quando uma instituição do valor da Ordem dos Advogados do Brasil baixa a cabeça para os poderes constituídos, ela está comprometendo a independência e as prerrogativas da advocacia. E nós devemos ficar vigilantes a isso. No Ceará, em Pernambuco, no Maranhão, saúdo aqui o presidente do Sindicato dos Advogados do Maranhão, doutor Mozart Valdez, que está aqui nesse momento, está nas redes sociais. Ele não veio por conta da agenda cheia. Para os senhores terem uma ideia, doutores, em uma manifestação pacífica do Sindicato dos Advogados do Maranhão, dentro do fórum daquela cidade de São Luís, o presidente do Tribunal de Justiça de lá colocou a polícia militar para coibir uma manifestação pacífica dos advogados. Fiquei aqui, só para passar a palavra para o doutor Mardônio, fiquei impressionado com o depoimento deste colega advogado aqui, e do doutor Paulo Marcelo, que disse aqui que foi advogado durante o regime militar, durante a ditadura militar. E nunca, doutor Mardônio, pérola negra dos tribunais cearenses, ele presenciou uma arbitrariedade tão grande quanto aqui aconteceu em Caruaru, em pleno Estado democrático de direito. Então, doutoras, minhas nobres colegas, isto é muito sério. Isto requer uma mobilização permanente em busca da defesa das prerrogativas. Muito obrigado. Colegas advogados, é com muito pesar que eu comunico a advocacia brasileira, em especial a advocacia de Caucaia, município da região metropolitana, que um dos nossos, colega Erivaldo, acabara de ser assassinado no seu escritório. Erivaldo, nosso colega de militância, nosso colega criminalista, nesse instante na cidade de Caucaia, uma cidade, município da região metropolitana, acabou de ser assassinado pelas mãos covardes, dos assassinos covardes ali de Caucaia. Mas nós advogados, não, nós não haveremos de calar. Eu só pediria para, antes de concluir o ato de vossas excelências, de nós advogados brasileiros, um minuto de silêncio. Obrigado, colegas, pela solidariedade ao nosso colega advogado. Os senhores estão vendo aqui, eu saio com o doutor Mardônio de Fortaleza, a 800 quilômetros, para vir participar de um ato como esse, e chegando aqui, a gente toma conhecimento de mais um advogado assassinado. Mais um. Doutores, O Estado do Ceará está nos vendo. nós estamos numa situação, doutor, só um segundo, por gentileza. Eu tenho, quando eu digo eu, foi porque saiu da minha cabeça uma bandeira que eu defendo
do porte de arma para o advogado. Porque eu não entendo. Se não existe hierarquia entre juiz, entre promotor e advogado, por que é que eles têm o direito de portar arma de fogo e nós não temos? E portar arma de fogo não será obrigação para a advocacia, ninguém é obrigado a andar armado. E nenhuma arma vai resolver o problema da violência. Mas pelo menos nos coloca realmente em pé da igualdade com a magistratura. Então cadê a OAB Federal? Porque quando um bandido tiver o interesse de atentar contra a vida de um advogado, como já aconteceu em Fortaleza e aqui em Pernambuco várias vezes, Igaraçu, ele vai ficar na dúvida se o advogado poderá estar armado. Então nós temos que lutar também pela concessão, pela aprovação do advogado poder sair daqui para ir fazer um júri lá em Caruaru e poder portar sua arma para defender a sua vida. Doutores, nós precisamos de muitas mobilizações como estas nas redes sociais para que agora com justiça acabar com essa discriminação, essa desigualdade para com a advocacia. Muito obrigado. Colegas, estou aqui representando a CRIM e para encerrar esse ato solene, vamos agora, César Souza, advogado de Pernambuco, da CRIM, vamos encerrar agora, começar a nossa caminhada para a frente do Palácio. Me dê só uma parte. Eu gostaria só de registrar o seguinte, que quando tomamos conhecimento daquela agressão a doutor Delano, nós começamos a discutir junto do nosso grupo e eu não estou vendo ele aqui, já ouvi aqui. Isso foi uma sugestão que foi acatada de pronto pelo doutor Getro e o doutor Fecas. Vamos nos reunir e, em conjunto, vamos diretamente ao Palácio. Doutor Getro e doutor Fecas. Então, vamos agora nos encaminhar para o Palácio, onde vamos entregar e protocolizar o nosso manifesto junto ao governo do Estado. Vamos todos, colegas. Eu quero que você continue